Então, nessa época, a pessoa, quando era afinada, morta, falando bem o português, aleluia, ela era puxada através dessas cordas. Aleluia, mas nós sabemos, aleluia, que no Antigo Testamento, aleluia, até chegar no livro de Mateus, muita coisa havia de acontecer. Nós sabemos, aleluia, que até chegar no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 51, aonde diz que o véu do santuário se rasgou em duas partes, aqui nós já podemos entender, aleluia, que
que era alguém ao qual andava, conhecia, aprendia, estava sempre com ele. A Bíblia vai dizer que Judas agora, ele vai trair Jesus. Jesus é traído, Jesus é levado, aleluia, para ser crucificado. Só que agora eu quero que você entenda uma coisa: quando Jesus ele foi para ser crucificado, aleluia, naquele momento foi encontrado no meio do caminho um homem chamado Simão, ao qual, aleluia, a Bíblia vai dizer que constrangeram ele a levar a cruz. O que eu entendo com constrangeram ele a levar a cruz? Irmão, quando a Bíblia fala em constranger, o que eu entendo não é porque as pessoas estavam vendo ele carregado na cruz, não é porque as pessoas estavam ali, estavam olhando, a maioria blasfemando contra Deus. O que eu entendo quando falam constrangeram, era porque eu entendo que Simão, ele já tinha ouvido falar de Jesus, ele não estava ali. Quando a Bíblia fala em constrangeram, imagina Simão pensando na sua mente, carregando aquela cruz: eu não sou digno de levar essa cruz. Assim como João disse que não era digno de desatar as correias da sandália de Jesus. Irmão, imagine que é você, aleluia, lá em Gólgota, vendo Jesus sendo crucificado, sendo blasfemado, as pessoas cuspindo na sua cara. Entenda agora, Jesus, aleluia, é colocado sobre o madeiro. Só que a Bíblia vai dizer que ele não estava sendo crucificado sozinho, porque ao seu lado havia dois ladrões e salteadores. A Bíblia vai dizer que uma à esquerda e uma à direita. Entenda, enquanto todos blasfemavam, aleluia, um dos ladrões blasfemava contra ele, falava contra ele: se tu és o Filho de Deus, desce daí, salva-te a ti mesmo. Só que a Bíblia vai dizer que de repente acontece uma salvação de alma no meio da crucificação. Como assim? Enquanto o ladrão da direita, aleluia, a Bíblia vai dizer que ele blasfema contra o Senhor. A Bíblia vai dizer que o ladrão da esquerda olha para ele e diz: ei, rapaz, só um pouquinho, peraí. Nós sabemos o porquê estamos aqui, merecemos, mas este daí nada fez. Ou seja, eram ladrões, mas um dos ladrões sabia, conhecia, ouvia. Sabe por quê? Aquele que conhece, aquele que ouve, ele sabe quem é Jesus. Ele sabe, aleluia, por que Jesus veio à terra. Ele sabe, aleluia, por que Jesus está naquele madeiro. Meu Deus, aleluia! Agora, enquanto o ladrão da esquerda repreende o da direita, o que eu acho mais lindo nesse momento é quando eu vejo o ladrão da esquerda olhando para o Senhor e dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. De repente o Senhor, eu imagino, já cansado, machucado, aleluia, o sangue escorrendo, ele olha para aquele homem e diz: hoje mesmo estarás comigo. Ele não, entenda uma coisa: salvação de alma não é só dentro da igreja, salvação de alma não é só dentro do mundo, salvação de alma não é no trabalho, é na escola, é lá no bairro que tu mora. Salvação de alma acontece em qualquer lugar. Aleluia, meu Deus, aleluia! Glória a Deus. Jesus é crucificado. Depois de traído, ele foi crucificado. Agora a Bíblia vai dizer que em cima da sua cabeça estava a sua acusação. Aleluia. A Bíblia vai dizer que acima da sua cabeça está escrito: está aí o Rei dos Judeus. E trazendo, aleluia, escrito em cima da sua cabeça, em latim. A Bíblia não diz, mas estudando, está escrito inde, que é uma palavra que vem do latim, que traduzindo é isso que eu já falei: estás aí o Rei dos Judeus. Ou seja, a sua acusação estava sobre a sua cabeça. Enquanto as pessoas ali julgavam, blasfemavam,
Irmão, se fosse fácil trocar Jesus, aleluia, por qualquer coisa, aleluia, eu tinha preferido ficar no mundo, aleluia, aonde Satanás fazia o que queria comigo, aleluia. Quem sabe você está pensando, o irmão Rafael tem testemunho? Tem. O irmão Rafael, antes de ser pregador, passou por muita coisa, foi usado pelo diabo, deu lugar na terra para o diabo, aleluia. Não pense em você que quem olha aqui na frente pregando acha que eu nasci em berço cristão, acha que eu cheguei aqui de paraquedas. Não, irmãos, eu saí de dentro do espiritismo, aleluia. Eu fui formado médico dentro do espiritismo, poderia ter ficado lá. Se tivesse ficado dentro do espiritismo hoje, estaria no mais alto grau. Mas entenda que quando Deus ele tem te chamado, ele entra lá dentro, ele Jesus entra no meio da festa, Jesus entra no meio do baile, ele entra no meio da macumba, aleluia. Aleluia. Irmãos, eu já perdi as contas de quantas vezes eu fui convidado para entrar na loja maçom, aleluia. As pessoas chegavam e bateram na minha porta dizendo: ei, eu quero te fazer um convite para ir, aleluia, para a loja maçom. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, aleluia. A maçonaria, aleluia, que as pessoas aí fora dizem que a maçonaria não tem nada a ver com religião. Irmãos, a maçonaria nada mais é do que um culto, e no meio deste culto, aleluia, existem sacrifícios. No meio deste culto, aleluia, existem pessoas incorporando, aleluia, irmão Rafael. Porque tu sabe disso, tu já teve dentro. Eu digo: não, eu nunca entrei dentro de uma loja maçom, mas deixa eu te dizer, não é de hoje que eu venho estudando as religiões, aleluia. E quando eu estudo as religiões, eu não preciso entrar lá dentro para saber o que acontece. Eu simplesmente, se eu passar dentro na frente de uma casa de macumba, eu sei o que está acontecendo. Se eu passar no meio no próximo da magia negra, eu sei o que está acontecendo. E sabe por que eu não escolhi isso? Porque o que Deus tem para mim é muito maior do que cada um aqui tem o seu testemunho, cada um aqui passou por alguma coisa. Ninguém, aleluia, ninguém chega aqui para pregar sem passar por nada. Ninguém chega aqui e ser pastor de uma igreja sem passar por nada. Ninguém vira obreiro sem passar por nada. Irmãos, antes da promessa se cumprir, você vai ser provado, vai ser caminhado, você vai ser apontado. Mas não desista, porque o que Deus tem para você é muito maior do que o tempo que te julga. Glória a Deus. Aleluia, Jeová. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia, ela nos traz inúmeras histórias de pessoas, aleluia, que pecaram, que caíram no pecado, que se jogaram, mas que se arrependeram e foi cumprido o propósito de Deus. Também eu falei da consagração aqui, vou repetir para você, irmãos, o pecado ele não anula a promessa, aleluia. Não pense que se você pecar agora, a promessa está anulada. Não, a promessa continua de pé, só que para que a promessa venha a se cumprir, é necessário arrependimento, mas arrependimento verdadeiro, porque o remorso para muitos é arrependimento, mas eu estou aqui para dizer que remorso não é arrependimento. O arrependimento traz vida, o remorso traz a morte. Sabe por quê? Porque Judas, aleluia, quando traiu Jesus, não se arrependeu. Chegou um certo momento que ele viu o que estava acontecendo, e o remorso foi tanto dentro dele, que Judas acabou tirando a sua própria vida. Aleluia. Então remorso não é arrependimento. Quem sabe você hoje chegou aqui pensando: eu vou largar tudo de mão, eu vou largar porque eu peguei hoje, ou algumas coisas têm acontecido que me fez perder o foco. De irmão, não largue a presença de Deus, porque você pode ter pecado hoje, mas amanhã você vai se arrepender, e o propósito de Deus vai se cumprir na tua vida. Não deixa o diabo, aleluia, tirar de você
Jesus foi crucificado, entregou o seu espírito na mão do Senhor. Deus brincou na terra. Só que ainda existia uma promessa que estava ainda esperando o tempo certo para se cumprir. Que promessa é essa? Jesus disse que ele morreria, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Agora a Bíblia vai dizer que Jesus, ele entrega o seu espírito e morre. A Bíblia vai dizer que agora um homem chamado José de Aleluia, José de Arimateia, a Bíblia vai dizer que ele vai até, aleluia, os principais daquela época que pede autorização para pegar o corpo de Jesus. Os principais dão autorização para ele. Lá vai José, tira o Senhor daquela cruz, o enrola num manto branco, aleluia, um manto branquinho. E eu imagino, aleluia, aquele manto limpinho, bonito, quando Jesus é enrolado, aquela mancha de sangue começando a aparecer, aleluia. José agora leva ele para o sepulcro, coloca Jesus dentro do sepulcro. Agora a pedra é fechada, ou seja, aleluia, como é que alguém poderia ressuscitar dentro de um túmulo onde havia uma pedra, com certeza uma pedra pesada? Ninguém seria capaz, aleluia, de chegar lá, abrir tirar aquela pedra e tirar o corpo de Jesus. Só que ainda, aqueles que com tudo que aconteceu, aqueles que estavam ali no momento, que viram o véu do templo se rasgando de alto a baixo, o tremor, aleluia, vindo sobre aquele local, não foi o suficiente. Eles chegam nos principais, aleluia, da sinagoga e dizem: deixa nós pegar um pelotão, aleluia, e lá naquele lugar, que você já sabe, aleluia, o povo dele diz que ele morreria ao terceiro dia, ressuscitaria. Ou seja, eu fico pensando, para alguém que não acreditava no Filho de Deus, agora quer botar um pelotão para vigiar o lugar onde diziam que o Messias havia de ressuscitar. A obra está começando, a obra não tem acabado, aleluia, o povo está lá aguardando o túmulo, aleluia. De repente a Bíblia vai dizer, aleluia, que ao terceiro dia alguém vai correndo até o túmulo, chega lá, só que o túmulo está aberto, entra lá dentro, aleluia, para ver a túnica está atirada no chão, aleluia. Agora essa pessoa vai correndo até os discípulos e vão dizer: olha, ele não está lá. A promessa havia se cumprido. Jesus havia ressuscitado, como ele havia dito. A Bíblia vai dizer que de repente agora os discípulos estão reunidos e de repente quem aparece? Jesus aparece no meio dos discípulos. Os discípulos agora estão atônitos, começam a olhar de cima a baixo, mas tem alguém no meio daqueles que conheciam a ele, que andaram com ele, aleluia, que agora vai dizer: será? Tomé agora começa a olhar Jesus. A Bíblia vai dizer que Tomé só vai crer quando pega as suas mãos e vê a marca dos pregos em suas mãos. Irmão, entenda uma coisa: desde o início da palavra eu estou dizendo, não adianta estar na igreja, não adianta dizer que anda, mas na hora do sacrifício você, aleluia, não está lá. Não adianta na hora do sacrifício alguém chegar em você e dizer: ei, eu te conheço, tu estava com ele, você dizer: não, eu não. Amém. Irmãos, aleluia, Pedro não negou. Isso é um pecado? Claro que é. Aleluia. Mas a Bíblia vai dizer que Pedro ele se arrependeu. E o que acontece no livro de Atos 2? Quando a Bíblia diz que o vento veemente de Deus invade aquela casa, o vento sopra e todos são batizados com o Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que através da vida daquele que negou Jesus 3 vezes, ele prega e quase 3.000 almas se agregam à casa do Senhor. Amém. Aleluia, compartilhavam, aleluia, do pão, todos cresciam em graça e sabedoria. 3
você se desviou porque quis, porque a promessa continua de pé. Aleluia. Da parte de Deus é isso. Irmãos, eu quero fazer um convite hoje aqui. Eu quero perguntar para os irmãos se tem alguém que se afastou por algum motivo. Nós sabemos que o diabo ele é astuto, ele trabalha na nossa vida de todas as formas. E eu hoje vim aqui para estender um